Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 41 ao 54. Diz assim a palavra do Senhor. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida, pedir a tua graça, misericórdia, pedir a tua bênção, ó Deus, que o Senhor se agrade em falar conosco, pela tua palavra, pelo teu Espírito, nos dá olhar para Cristo, aplica, ó Deus, tua palavra a cada um de nós, fortalece-nos por tua graça e bondade, é o que pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos encontramos aqui no encerramento deste livro dos Reis. Iremos encerrar as exposições nesse primeiro livro, a última porção e parte desse livro. E nós já vimos nesse capítulo 22 os eventos da morte de Acabe e como o Senhor livrou Josafá, que estava numa aliança ali, um jugo desigual com o rei Acabe. Josafá gritou pela sua vida e o Senhor o livrou. Nesse término do livro de Reis, no primeiro livro dos Reis, nós temos aqui um relatório final destes reis, do estado de coisas ali em Judá, Israel do sul, e o sucessor de Acabe em Israel, no norte. Então nós temos uma avaliação histórica, teológica, do reinado de um rei piedoso, Josafá, e também sobre o legado, a herança de Acabe, o seu filho Acasias reina em seu lugar. E nós temos o legado destes reis. Sabemos que os reis apontam, tipificam para Cristo, também são tipos de servos de Deus, ou piedosos, ou servos que estão num contexto da aliança, mas vivem de modo, de fato, ímpio, que foi o caso de Acabe, e o seu filho também seguiu os seus passos. E devemos, então, olhar para esses reis, mesmo um rei piedoso, como Josafá, era falho, fraco. Vemos aqui, há sim uma nota positiva, um relato positivo sobre Josafá, mas também a Bíblia não esconde, ela trata também das faltas dos santos.
E isso deve, irmãos, nos levar a olhar para Cristo, o único homem perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o justo apontado pelas Escrituras. Também aprendemos aqui, irmãos, que o Senhor é soberano sobre os reis, Ele reina sobre os reis. A palavra de Deus se cumpre. Lembre que Deus disse para Acabe que ele iria morrer em batalha. E a palavra de Deus se cumpriu perfeitamente. A profecia, cães lamberam o sangue de Acabe, ou seja, Micaías estava certo, o profeta do Senhor. E para Israel, que estava debaixo do governo desse rei ímpio, nós vimos ali, Israel ficou como ovelhas que não têm pastor. Foi assim após a batalha, isso diz respeito a não ter um rei. E depois, o filho de Acabe, Acasias, então era um rei ímpio. E Acabe transfere o reino então para esse filho mau e ímpio. E ele reina apenas 2 anos. E isso nos mostra quão terrível é o caminho da apostasia, quão grave é. Especialmente quando vemos que Acabe, irmãos, de fato era alguém que estava no contexto da aliança. E esta apostasia expôs Acabe ao juízo de Deus, a uma morte vergonhosa, a um legado terrível de ter um filho ímpio que lhe sucedeu. E temos aqui também, claro, algo positivo, Deus interviu, nós temos aqui no texto também a ação de Deus para que essa aliança de Josafá com estes reis maus fosse desfeita pela morte, em primeiro lugar, de Acabe, e depois há uma tentativa aí de fazer barcos para procurar ouro, mas de fato isso não funciona, há uma ação de Deus, há uma disciplina de Deus, e Deus não permite que esses barcos avancem em busca de ouro, em Ofir. O texto diz que os navios quebraram. Então, cremos, há uma intervenção de Deus. Deus trata com Josafá para que essa aliança, essa amizade com o ímpio fosse desfeita. Então, o que temos aqui, irmãos, nesse texto, nessa passagem, é um relatório final, é um comentário do autor sagrado, e nós devemos dar muita atenção, e é muito importante quando cada um de nós lemos a Bíblia, os irmãos, quando estiverem lendo a Escritura, observar o que a própria Escritura comenta, a própria Escritura interpreta a Escritura. A Escritura, então, deve ser vista dessa maneira, e é muito importante na Bíblia quando há um comentário da própria Bíblia sobre algum evento. Então, nós temos nesse texto 2 partes: a avaliação da vida de Josafá e depois a apresentação do sucessor de Acabe, Acasias. É as 2 partes principais dessa parte final. E então nós somos colocados aqui em perspectiva para podermos observar os efeitos e implicações de uma vida de temor do Senhor, é o caso de Josafá, contra uma vida ímpia. E, claro, com ainda o agravante de uma vida ímpia vivida no contexto da aliança. Josafá representa santos pecadores, fracos, imperfeitos, e Acabe um ímpio, vivendo no contexto da igreja visível. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema piedade imperfeita e o legado da apostasia. Então, a primeira parte, do verso 41 a 50, é o bom legado do justo. É o caso aí de Josafá, que apesar das fraquezas, e a Bíblia não esconde, nós temos aí, já vimos, a amizade com Acabe é algo negativo, e há uma continuidade de amizade com o filho de Acabe, com Acasias. Então, nós temos aí uma nota positiva quanto a Josafá. O final é que, de fato, ele era crente. Veja aí, o texto diz, o verso 41 narra o começo do reinado de Josafá, e no verso 42 diz, era da idade de 35 anos, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili,
E veja no verso 43, ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fez o que era reto perante o Senhor. Apesar de dizer que não foi tirado os altos, o povo ainda sacrificava, isso é uma nota negativa, em geral é positiva a nota. Outro ponto negativo, quando diz assim, viveu em paz com o rei de Israel, isso é negativo, porque o rei de Israel, de fato, era um rei incrédulo, ímpio, mas a nota é positiva. E os atos de Josafá, o seu poder, como guerreou, está escrito no livro da história dos reis de Israel, e ele exterminou prostitutos cultuais e idolatria dos dias de seu pai. Então há uma nota positiva, é crente, vimos que ele buscava ao Senhor, a palavra do Senhor, ou seja, é um homem fiel. Há uma descrição de alguém reto que andou nos caminhos do Senhor, conforme o seu pai. Mesmo, irmãos, imperfeito, não foi uma reforma perfeita, a de Josafá. Houve ainda altos que permaneceu, ele tolerou, não houve então uma reforma com uma amplitude tão grande, mas a nota do texto é que ele fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou desse caminho. Claro que há esse porém, também não é, a Bíblia não esconde da aliança dele, a paz com Acabe. E veja, irmãos, que no contexto dos reis e da história da redenção, por que é tão grave, e aqui no caso desse rei, a amizade com o ímpio? Lembre que os reis de Judá, eles formam a linhagem do Messias. E lembre que Acabe, ele, Josafá, ele quase morre, porque ele toma o lugar de Acabe na batalha. Então, em vários momentos da história da redenção, a linhagem da qual viria o Messias, ela fica aos nossos olhos como que ameaçada. E veja que por uma negligência, por uma imperfeição, pelo próprio pecado de Josafá, e veja que a linhagem do Messias foi preservada pela graça de Deus, não é por mérito dos homens. Então, Josafá é um antecessor do Messias, Deus o preservou apesar de suas fraquezas, ele era justo, era crente, fez reformas. Também isso é dito no verso 46 sobre os seus atos, 47, como ele retirou os prostitutos cultuais. Também há uma descrição ali de Edom, que era uma nação vizinha e que estava debaixo do governo. Ali havia um governador em Edom, um povo aparentado com Israel, mas que é um povo ímpio, pagão. Então há toda essa descrição do reinado de Josafá. Uma outra coisa que marca o reinado de Josafá é um fracasso numa tentativa de parceria comercial ali com Acasias. Ele fez navios de Tarsis para ir buscar ouro, porém não foram porque os navios se quebraram. Então veja que foi necessário o Senhor tratar com Josafá de várias maneiras, ali na guerra, dando um livramento, quando foi com Acabe para a guerra. Aqui o Senhor, então, também manifesta o seu juízo, a sua disciplina. E então, finalmente, Josafá vai entender, e depois, quando Acasias o convida para ir com ele em empreendimentos, ele nega, ele para de ser aquele companheiro leal, e então Josafá não quis continuar nesse empreendimento. Então, fizeram navios, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então é isso que vemos aí no nosso texto. Então é um relato, um relatório final, uma descrição. E nisso, irmãos, nós vemos como o Senhor preservou a linhagem de Cristo, do Salvador, e também como o Senhor não esconde o pecado dos santos, e que foram o que foram pela graça de Deus, preservados pela graça de Deus. E isso, claro, não devemos querer
de fato, de modo algum, viver uma vida fraca na fé ou sem avanço em santidade, mas sabemos que somos o que somos pela graça de Deus, Deus nos preserva pela sua graça. A segunda parte, irmãos, do texto, temos aí a herança de um rei ímpio, do verso 51 a 54. Aí o final do reinado de Josafá, ele descansa com os seus pais. Depois nós temos, a partir do verso 52, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E veja o texto diz, fez o que era mal perante o Senhor, andou nos caminhos de seu pai, nos caminhos de sua mãe, Acabe e Jezabel, andou nos mesmos caminhos. Também nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, serviu a Baal e o adorou e provocou a ira do Senhor Deus de Israel. Ou seja, continuou toda aquela linhagem de incredulidade, de impiedade. Então, novamente, a narrativa de Reis se volta para o reino do norte, já preparando também para os eventos do segundo livro dos Reis. Aí há uma datação, ele começa a reinar em Samaria, Acasias, no 17º ano de Josafá. É breve o reinado, é marcado por impiedade, por incredulidade, e há, irmãos, uma má avaliação. O comentário, então, o comentarista diz que fez o que era mal perante o Senhor. Foi, então, uma continuidade do reinado de Acabe. Há aí uma descrição de uma tripla influência, a influência de Acabe, a sua incredulidade, sua mãe Jezabel, pagã, rainha pagã, e Jeroboão, filho de Nebate, que foi aquele que causou a divisão do reino do norte quanto ao reino do sul, e colocou aqueles bezerros para adoração e toda aquela idolatria. E no caso de Acasias, ele segue a adoração a Baal. E depois de tudo aquilo que o Senhor fez, vimos a história, o relato de Elias, aquele desafio no Monte Horebe, e como o Senhor também aqui operou, usando Micaías. Vemos que Acasias, ele serviu a Baal, adorou, provocou o Senhor a ira, segundo o seu pai. E assim temos então o encerramento desse livro dos Reis, nos mostrando esse contraste de um homem justo, um rei piedoso, embora imperfeito na sua piedade, e, claro, a sua fraqueza principal, a aliança com o ímpio. E nós vemos a apostasia de Acasias, que continua o legado de seus pais, e disso também sabemos, irmãos, que a linhagem do Messias, ela viria, então, claro, da tribo de Judá, e o Senhor, então, tinha um remanescente ali no sul, e por isso que o Senhor sempre preservou reis crentes, piedosos ali na linhagem davídica. Irmãos, ainda aplicações. Nós, claro, devemos olhar para Cristo, não apenas para estes reis, e a Bíblia nos faz fazer isso, ao observarmos essas imperfeições. E também, irmãos, é claro, isso nos desafia, nos alerta para buscarmos uma melhor obediência ao Senhor, sermos tementes a Deus, buscarmos então uma reforma de fato efetiva em nossas vidas, porque há um perigo em tolerar pecados. Veja aí que Josafá, a sua reforma, houve uma tolerância ainda, os altos foram tolerados, essas alianças. Então o Senhor Jesus, o Senhor em sua palavra nos alerta quanto então uma obediência fraca, uma fé fraca, uma obediência parcial. Claro que é positivo que Josafá exterminou aqueles prostitutos cultuais, então ele foi um reformador da sua época, mas de fato encontrou uma barreira em suas dificuldades e de fato também experimentou efeitos de uma obediência parcial. Então é necessário santificação contínua, é necessário de fato uma reforma mais profunda, completa, para o nosso bem espiritual, para a nossa proteção espiritual. E mais uma vez vemos aqui o alerta
contra, de fato, alianças perigosas, jugo desigual. Veja que a paz com o rei de Israel, Deus ali tratou e aqueles navios, de fato, foram quebrados e não puderam continuar na sua rota. Então, a amizade continuou ali também com o filho de Acabe, com Acasias, e Deus frustrou aquele plano, aquele projeto de buscar ouro. Ou seja, o Senhor trabalhou para que houvesse de fato o fim daquela relação com o incrédulo. E isso, mais uma vez, nos exorta ao cuidado, irmãos. Vivemos no mundo, Deus não nos tira do mundo, somos chamados a ser santos nesse mundo, mas temos que ter muito cuidado. O Senhor é soberano também, até nos livra. Isso aqui foi um livramento do Senhor para com Josafá. Então Deus quebra os nossos planos, pode quebrar nossos planos para nos preservar. E veja que a importância dessa preservação, porque por meio dessa preservação a linhagem do Messias ela é preservada. Então Deus fez com que aqueles navios quebrassem, aquele empreendimento ele não pôde avançar. O próprio Josafá depois ele não quis continuar com aquele projeto. Já da parte de Acasias, nós temos aqui um alerta quanto ao legado de impiedade, da apostasia. As influências, sim, embora o homem ele não pode dizer apenas que é fruto do meio, não é uma tábula rasa, um papel em branco. Cada indivíduo é responsável diante do Senhor, mas o texto diz que Acasias andou nos caminhos de seu pai, e nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão. Então, deve haver um cuidado muito grande e com aqueles que são líderes, pais, e devemos, de fato, ser zelosos para com aqueles que são a nossa influência, aqueles que admiramos, porque, de fato, Acasias deu continuidade a esse legado mau e, de fato, fazer isso foi rejeitar a Deus, a palavra de Deus. E ele fez isso, foi responsável por isso. É tanto que o texto diz, serviu a Baal e o adorou e provocou a ira do Senhor. E veja a consequência, o seu reinado também foi curto, durou apenas 2 anos. Então, a apostasia é uma rejeição da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, do culto de Deus. Havia profetas em Israel, havia palavra de Deus, mas optou por servir a Baal e a destruição foi certa, igual ao seu pai, mais rápido, né? Ainda com relação a Acabe, o Senhor ainda foi paciente e vimos ali toda aquela paciência e misericórdia da parte do Senhor. Desse modo, irmãos, nós devemos, acima de tudo, olhar para Cristo, reconhecer a graça de Deus na palavra, na preservação da linhagem de Cristo, mas também sermos vigilantes, buscarmos a santidade, observarmos, sim, os nossos pais na fé, o seu legado, saber de fato que o Senhor tem os seus e preserva os seus, e que o principal legado que cada um pode deixar é fidelidade à palavra de Deus, santidade ao Senhor. E também, irmãos, nós temos então esse compromisso de separação com tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, que leva à apostasia, porque de fato também isso é muito perigoso, isso leva à destruição de uma linhagem, de uma descendência. Veja que Acabe, Acasias, eles de fato, Deus os puniu, diferente da linhagem de Josafá e da linhagem de Davi, que foi preservada. Há consequências destruidoras de abandonar o Senhor. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor preserve a sua igreja, que possamos, irmãos, como povo do Senhor, ser fiéis a Ele, olhar para Cristo, reconhecer a graça, que tudo é pela graça do Senhor, e que o Senhor assim nos abençoe e que possamos não estar contentes com uma piedade imperfeita e jamais, de fato, irmos em direção a qualquer tipo de esquecimento de Deus ou apostasia,
mas buscarmos em Cristo, pela graça de Cristo, fortalecer a fé e a piedade no Senhor Jesus. Que o Senhor, então, nos abençoe. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer nesse dia do Senhor, poder vir à tua casa, te adorar em espírito e em verdade, abrir, ó Deus, a tua santa palavra e meditar nos teus feitos na história, através também de homens que o Senhor chamou para o Senhor mesmo e santificou, como Josafá. Também, ó Deus, ver aqueles que rejeitaram a tua vocação, o chamado do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, da tua igreja. Nos dá olhar para Cristo, reconhecer em Cristo o único homem perfeito, santo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a tua igreja. Também, ó Deus, que esses alertas contra a apostasia possam ser ouvidos. Também contra qualquer tipo de aliança, ó Deus, que é contra o Senhor, a tua vontade. E, ó Deus, fortalece a tua causa nesta terra, nos santifica, nos guarda, nos protege de todo o mal. Nos dá uma boa semana, nos guarda, nos livra de todo o mal. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.